Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição. E hoje a nossa lição de número 9, de 30 de maio de 2021, que tem como título O Ministério de Pastor. Louvado seja Deus. E estamos estudando os dons ministeriais, e dentre eles, hoje, o ministério de pastor. O texto áureo diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, que é Jesus Cristo, o supremo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo de número 10, os versículos 11 e 14, e Tito, capítulo de número 1, os versículos de 7 ao 11, e 1 Pedro, capítulo de número 5, os versículos de 2 ao 4. Glória a Deus, é interessante que os irmãos possam fazer esta leitura. E vamos já iniciar aqui. Jesus, o primeiro tópico da nossa lição, vamos dar aquele tradicional giro. Glória a Deus. Nosso tradicional giro. E vamos falar sobre o primeiro tópico, vamos discorrer aqui. Jesus, o sumo pastor. Eu desejo já, nesta introdução, falar que é um equívoco muito grande de diversas pessoas, onde não consideram o ministério de pastor na igreja do Senhor. Então, é um equívoco, é uma falta de compreensão na Bíblia Sagrada, pois a gente vê, quando estamos estudando, baseando ali em Coríntios, Efésios, que traz o ministério de pastor, como o Senhor Jesus, ele deu esse ministério, uns para profetas, outro para apóstolos, outro para pastores, doutores e mestres, evangelistas, e a gente pode confirmar isso na palavra do Senhor. Então, eu não posso dizer que não exista ministério pastoral, porque existe. Ainda muitas pessoas, eles trazem como que o único pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, querendo desqualificar ou querendo retirar o ministério pastoral que o Senhor Jesus Cristo tem dado aqui na terra, à sua igreja. Então, existe sim o ministério de pastor, que Deus chamou os pastores para tomar conta das ovelhas do Senhor aqui na terra. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Os pastores daqui da terra irão prestar contas das ovelhas que receberam do Senhor, com seu cuidado, com seu zelo, para a glória do nome do Senhor. Eu queria só deixar claro esse ponto, porque tem muita gente que diz: não existe pastor não, meu pastor é Jesus. Claro, Jesus é o nosso sumo pastor, mas existe aquele líder, o presbítero, existe aquele que está ali na frente da congregação local, tomando conta das ovelhas. O sumo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Ou seja, esta marca do grande pastor do nosso Senhor Jesus. Aí a gente pode observar em Jesus a sua grande humildade, o despojamento da sua glória, porque ele deixou a sua glória, veio à terra
para morrer, para nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor Jesus, ainda como sumo pastor, ele se fez o mediador entre Deus e os homens, pois o homem estava afastado de Deus. Quem o afastou, homem de Deus? O pecado. E Isaías, ele diz que está registrado lá em Isaías que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E para isso, o sumo pastor, o nosso Senhor, o grande pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio à terra para oferecer um sacrifício vicário esse, que é um sacrifício substituto, que Jesus morreu para que o Deus nos perdoasse pelos nossos pecados. Então a morte de Jesus não foi para ele, a morte de Jesus foi para nós. Assim ele morreu por amor a nós, dando a sua vida por nós. Este é o sumo pastor, o grande pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também venceu a morte para nos dar a vida. Ele morreu, nos deu a vida. E ele venceu a morte, porque o Senhor Jesus Cristo, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E o Senhor Jesus Cristo, hoje, ele vive para todos sempre. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico, o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso que ele é considerado como o bom pastor. E essa expressão também significa que esse sumo pastor, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso sumo pastor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é diferente, porque ele morreu para perdão, para nos perdoar de todos os nossos pecados. E o Senhor Jesus Cristo, ele deixando a sua glória, como eu falei no início, se fez homem e cumprindo ali o ministério também aqui na terra, foi fiel até a morte de cruz, para nos garantir a vida eterna. E o sumo pastor conhece a voz das suas ovelhas, ele se relaciona. Este pastor, ele não fica indiferente. Esse pastor não fica indiferente às suas ovelhas, não. Este pastor, ele se relaciona. Ele se relaciona com as suas ovelhas. Ele não deixa as ovelhas abandonadas, vivendo a seu bel prazer, com suas próprias vontades, não. Ele chama as suas ovelhas para junto de si, dá alimento às suas ovelhas, fala com as suas ovelhas, ouve as suas ovelhas. O nosso sumo pastor. O subtópico 3 diz assim, que o pastor dá vida pelas ovelhas. O pastor dá vida pelas ovelhas. Isso aqui também é muito importante, importante. Ainda estamos falando sobre o sumo pastor. Eu vou deixar aqui ainda. O sumo pastor. Sumo pastor. Aí vamos lá. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro diário. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui como o Senhor Jesus Cristo, ele disse em João capítulo 10, versículo 11. Aqui difere dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas. O mestre, Jesus, mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Nele não há mais exploração alguma no rebanho. Isso aqui é muito interessante. Porque o verdadeiro pastor, existe falso pastor? Existe, nós vamos falar posteriormente.
o verdadeiro pastor? Naquele período em Israel, as ovelhas, naquele período em Israel, as ovelhas davam lucro para o seu pastor. O pastor cuidava das ovelhas para ter o retorno das ovelhas, um lucro econômico naquele período de Israel. E o Senhor Jesus, ele vem ensinando que ele é o bom pastor. O bom pastor. E o Senhor Jesus continuou. Diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, a gente já vai ver aqui um contraste. Como assim? Enquanto a gente viu que as ovelhas, ela que dava lucro para os seus pastores, aqui não. Aqui Jesus ensina diferente. Jesus ensina, não, peraí. Já que esta economia do trabalho pastoril, então, as ovelhas traziam lucro financeiro ao seu pastor. Jesus, então, ele fala ao contrário, não, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E é por isso que, às vezes, hoje, muitas pessoas não entendem o que o nosso Senhor Jesus, ele mostrou que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não tira a vida das ovelhas. Então o Senhor Jesus, ele dá a vida às ovelhas. O Senhor Jesus não vive aqui, ele não vive deste lucro das ovelhas. As ovelhas, para o Senhor Jesus, ele cuida das ovelhas. Se preciso for como foi preciso, o Senhor Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Aqui, trazer para cá. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas se denominando pastor, fazendo das suas ovelhas objetos de lucro. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que as ovelhas não é para ser objeto de lucro, não. As ovelhas são importantíssimas a ponto de ele dar a sua própria vida para salvar uma ovelha. E o Senhor Jesus assim ele fez. Se só existisse uma pessoa na face da terra, ele morreria por essa pessoa para dar vida digna, vida eterna para esta pessoa. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina que ele é o bom pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Ele não explora as suas ovelhas. Ele não tira o que as suas ovelhas têm, mas ele dá a sua própria vida para as suas ovelhas. Assim nos ensina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande ensinamento isso. E hoje muitas pessoas, infelizmente, que não receberam esse ministério de pastor, que o ministério de pastor é muito difícil, não é fácil ser um pastor. O pastor ele tem que ser vocacionado, o pastor ele tem que ser chamado de Deus para conseguir andar conforme o sumo pastor nos ensinou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir os exemplos de Jesus não são para todos. Por isso que nem todos os pastores foram chamados por Deus. Existem muitos pastores que se dizem chamados, mas os que foram chamados por Deus são poucos os pastores. Vamos lá para agora o segundo tópico da lição, fala sobre características do verdadeiro pastor. Aqui a gente já vai identificar o verdadeiro do falso pastor. O verdadeiro pastor, ele tem, aqui eu já vou apagar aqui o som do pastor, eu já vou falar aqui agora do pastor. Verdadeiro. O pastor
verdadeiro. Por que existe o pastor verdadeiro? Porque existe o pastor falso. Então, o pastor verdadeiro, ele tem que ter um caráter íntegro. O pastor, ele tem que ser íntegro, que é uma das características dos pastores, ou do pastor. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministério é que a sua palavra pastoral não coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Então, o pastor ele tem que ter essa integridade. Se ele prega honestidade, ele precisa ser honesto. Se o pastor ele prega simplicidade, ele precisa ser simples. Se o pastor ele prega humildade, ele não pode ser soberbo, ele tem que ser humilde. Então, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Então, se ele proclama integridade, se ele proclama verdade, se ele proclama humildade, então ele tem que viver aquilo que ele está pregando. Tem que se coadunar, tem que se convergir aquilo que ele fala para aquilo que ele prega. Se você pode ver por aí um pastor que não possui integridade, você vê que ele está fora da curva. Você pode ver que ele está fora da linha, que ele não está andando como o sumo pastor ordenou. Cuidar das suas ovelhas, o pastor ele tem que ter integridade. Vamos mais. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Aqui no texto em Timóteo, 1 Timóteo 3, 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho. Ele tem que ser íntegro, sim. Não deve ser dado ao vinho. Ele não deve ser espancador. Não deve ser cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja e o corpo de Cristo precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam a idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Aqui ele traz aqui, além dessa integridade, que ele é íntegro, ele é honesto, ele é verdadeiro. Aqui a gente vê o pastor, ele possui aqui o fruto do Espírito. O pastor, ele produz o fruto do Espírito. Qual o fruto do Espírito? Autocontrole. Pastores desesperados não existe. Então tem que ter um autocontrole. O pastor ele tem que ter amor, ele que tem que produzir paz, bondade, benignidade, ele tem que ter fé, mansidão, temperança, como já falei. Então essas aqui são características de um verdadeiro pastor. Se você conhece alguém que não tem essas características, pastor, esse aí precisa se enquadrar na palavra do Senhor. E ele tem que ser exemplo também, tanto para, assim como a pregação dele tem que fazer valer na sua vida cotidiana. Se ele prega a verdade, ele tem que andar na verdade, e esse testemunho tem que ser para os fiéis e também os infiéis. Porque o pastor, ele precisa ser pastor com aquele fruto do Espírito. Ele precisa ser para os fiéis na igreja, e tem que ser também fora da igreja. Então, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, ele tem que produzir esse fruto do Espírito. Ele tem que andar com esta integridade, com esta verdade, mostrando que aquilo que ele prega, ele vive. Assim identificamos o verdadeiro pastor.
próximo tópico. 3. Exemplo para a família. O ministério de pastor, ou esse ministério, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Não só o ministério de pastor, como também aqui, exemplo, a igreja local, como os de fora. O ministro do evangelho, né? Não só o pastor, como falamos também o ministério de evangelista, como falamos sobre o ministério de profeta, o ministério de apóstolo, tanto também o ministério de pastor. Ele tem que ser um exemplo, em primeiro lugar, aonde? Na sua família, deve ser um exemplo na sua casa. Ele deve governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois, sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então, primeiro, o pastor começa em casa. Essas características do verdadeiro pastor tem que ser identificada onde? Em casa. Existia aquela história que o pastor, ele era de uma maneira na igreja e de outra maneira na sua casa, a ponto de seu filho dizer assim para sua mãe: bom seria se nós pudéssemos morar aqui na igreja, porque aqui meu pai é tão bom, meu pai fala tão bem, aqui meu pai é tão amoroso, mas lá em casa ele é o contrário. Então, o bom pastor, primeiro, ele sabe cuidar da sua família, ele tem que ter bom testemunho da sua família, bom testemunho da sua esposa e dos seus filhos, para que depois ele venha exercer esse ministério pastoral. Porque aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, como cuidaria das ovelhas do Senhor? Então, tem que ter o exemplo na família. Se você conhece alguém que é considerado um pastor que não tem este exemplo na família, ele também está fora dos caminhos que o Senhor Jesus ensina para que os pastores trilhem, ou para que os obreiros de um modo geral. Vamos agora para o tópico de número 3. O ministério pastoral, tópico 3. A missão do pastor. Como eu já disse aqui que não é fácil a missão do pastor, o termo grego poimen, que significa apacentador, de ovelhas. Então, apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministério, ou de um ministro, o ministério de pastor ou de um ministro, é cuidar das pessoas que receberam Cristo como seu Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro dos profeta Isaías, o capítulo 40, versículo de número 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, o pastor, ele tem que dar alimento para as suas ovelhas. E um alimento, esse alimento é espiritual. Alimento espiritual através da meditação da palavra de Deus. Mas o pastor também, será que na igreja ele só dá o alimento espiritual e é o suficiente para cumprir com o seu ministério? Não. Existem também outras demandas. Que o pastor também ele tem que fazer ou exercer, ou dar a atenção a essas demandas de suas ovelhas. Outra demanda, às vezes a ovelha tem um problema ali, outra tem um problema cá. Então o pastor ele tem que estar disponível para ouvir e da melhor maneira atender às demandas das suas ovelhas para a glória do nome do Senhor. O segundo subtópico fala sobre uma missão polivalente. Como eu já disse desde o início, o ministério de pastor não é o ministério fácil.
Eu não sei porque tem muita gente que se denominam ou que querem, de uma maneira até forçada, ser pastor, não sabendo de tão tamanha responsabilidade. Uma missão polivalente, a missão do pastor. Pois esse ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, a missão, a pregação expositiva da palavra de Deus. Isso tudo o pastor tem que estar apto. Tem que ser um bom conciliador, um bom administrador eclesiástico, como bom administrador com os recursos da igreja, com os recursos também humanos, tanto com os recursos financeiros quanto os recursos humanos, para saber lidar com as pessoas e identificar o trabalho ali de cada um para que todos venham fazer a obra de Deus para o crescimento da igreja local. E este cuidado o pastor ele precisa ter, porque aqueles que simplesmente só querem ter o nome de pastor e não exerce tais funções está errado, está cometendo um grande erro. Mas os pastores, sim, eles têm que estar evangelizando, têm que estar pregando, aconselhando, têm que estar se envolvendo em todos esses setores da igreja local. O outro tópico, por isso que aqui o título é uma missão polivalente, pois não é fácil, não é só simplesmente chegar na igreja hoje, pregar e ir para casa, não. Infelizmente hoje tem existido muitos pastores de redes sociais também. São aqueles pastores que só pregam pelas redes sociais e muita gente segue aqueles pastores, mas aquele pastor também não visita. Aquele pastor ele não faz uma oração pelos irmãos, aquele pastor não sabe o que aquelas pessoas estão necessitando, o que estão sentindo. E infelizmente tem surgido muito nos nossos últimos dias, mas essa não é a verdadeira característica de um pastor que está ali próximo das ovelhas, está ali atendendo as ovelhas pessoalmente, ouvindo a voz das suas ovelhas. Subtópico 3, o cuidado contra os falsos pastores, aqui os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta em Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis. O Altíssimo considerava falsos pastores que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Olha que coisa. Então, os falsos pastores é que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. São aqueles pastores que olhavam só para o eu. O que importava era ele. O que importa é ele. Ele que tem que estar bem, ele tem que estar bem vestido, ele que tem que ter as melhores mordomias, enquanto as ovelhas, nada. Preocupação nenhuma. Palavra nenhuma. Aconselhamento nenhum. Aqui fala, exploravam o rebanho e não poupavam, aqui nesse tempo, né? O Altíssimo considerava como falsos pastores o que apacentava a si mesmo e não as ovelhas, que exploravam o rebanho e não poupavam. Não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dissipassem ou se dispersassem também. O próprio Deus é contra esses falsos pastores. Então, os pastores que sempre pensam no eu, sempre pensam em si. Esses falsos pastores, Jesus Cristo, ele reprova. Porque um pastor, como falamos no início, ele dá a vida. Isso aqui é muito interessante. As suas ovelhas. Ele não tira a vida das suas ovelhas. Que Deus nos abençoe. Que você possa se inscrever aí no canal, que aqui já chegamos ao final. Que você possa se inscrever no canal, possa compartilhar. Continue orando por nós, para que possamos continuar com esta obra para a glória do nome do Senhor. Curta aí, comente para a glória do nome do Senhor. Somos carentes, sou carente das suas orações. Ore por mim, ore por minha família, ore por todos nós. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida para todos sempre. Vá para a escola bíblica dominical, contribua ali na escola dominical com o seu professor, porque sabemos que aqui é uma pré-aula.
Então, é necessário estar ali, presente na escola bíblica dominical, dando uma ajuda ali na escola, uma escola sem igual. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus nos permitir.